Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Paula, professora de Biologia aqui do Centro de Mídias Educacionais do Acre. Hoje vamos falar de um tema bastante importante para o meio ambiente, para a saúde pública e para o futuro da energia limpa. É sobre os biodigestores de esgotamento sanitário. Pessoal, vocês já pararam para pensar para onde é que vai o esgoto em locais onde não são tratados? Esse esgoto, se eu te falar que ele pode ser tratado de uma maneira sustentável e que ele ainda vai lhe dar energia limpa e adubo natural com ele, sim, pessoal, com esgoto. Pois bem, pessoal, o biodigestores, ele é uma das técnicas mais importantes para lidar, né, uma técnica inteligente, sustentável e prática, que vai lhe oferecer esses benefícios. Então, nessa aula a gente vai aprender sobre o que são biodigestores, como eles funcionam e qual a sua importância para o nosso futuro. Olha só, pessoal, o que é um biodigestor? Um biodigestor, ele é um recipiente fechado que decompõe matéria orgânica, como fezes e urina, através de bactérias anaeróbicas, pessoal. Olha só essa imagem. É aqui dentro que acontece um processo, e é um processo natural, pessoal, realizado pelas bactérias anaeróbicas. Essas bactérias, elas conseguem se reproduzir sem a presença do oxigênio, tá certo? E olha só, esse processo ele vai gerar dois produtos, o biogás, que ele é um combustível, e o biofertilizante, pessoal. Esse biofertilizante, ele é ideal para as plantas, tá certo? Esses são os dois principais produtos gerados pelo biodigestores. Continuando. Então, como é que funciona? O processo dentro do biodigestor ele é um ciclo natural, otimizado para transformar resíduos em recursos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a geração de energia limpa. E olha só, pessoal, ele possui 4 fases. Temos a hidrólise. Nessa primeira fase, pessoal, vai acontecer o quê? As quebras de moléculas complexas em moléculas menores. Em resumo, é isso. Segunda fase, conhecida como acidogênese, pessoal. Aqui vai acontecer a reciclagem desses resíduos orgânicos. E a terceira fase, como é que é conhecido? Acetogênese, pessoal. É meio parecido com a primeira, tá? Mas é acetogênese. Nessa fase, ele se torna crucial, pois é a partir desse momento que vai começar a produção de biogás, que é composto principalmente por metano, tá? E por último, é a metanogênese. É aqui que vamos ter os produtos gerados, que é o biogás, tá? E os biofertilizantes. Lembrando, todo esse processo é realizado pelas bactérias anaeróbicas, aquelas que conseguem se reproduzir sem a presença do oxigênio, tá certo? Então, essas são as fases. Então, os tipos de biodigestores para o esgotamento sanitário. Olha só, os biodigestores para o esgoto sanitário, ele pode ser classificado de acordo com a periodicidade de carga e a forma estrutural. Eu vou lhe apresentar 3 tipos, tá? Temos o biodigestor contínuo. Aqui, pessoal, o que acontece nesse tipo de biodigestor? Ele vai receber uma quantidade de esgoto muito grande, fazendo com que a sua produção seja contínua. Não para, né? Tá entrando o esgoto e tá tendo uma produção constantemente de biogás e biofertilizante. No segundo tipo, temos o biodigestor batelada, conhecida como descontínua. Aqui, ele é ideal para pequenas comunidades. Ele vai receber uma certa quantidade de esgoto e ele só vai ser reabastecido quando esse esgoto acabar, tá? Ele é descontínuo, ele enche, faz o processo, né? Tem o seu tempo aí para produzir o seu biogás, terminou, enche de novo. Diferente do primeiro, que recebe constantemente. E por último, temos o biodigestores indianos, chinês e canadense. Aqui, pessoal, aqui são modelos
com especificidades diferentes, tá, das culturas. Por quê? Porque cada biodigestor, ele vai depender do tipo de esgoto a ser tratado, tá? Então, tem aqui alguns tipos de biodigestores. As aplicações. Os biodigestores podem ser utilizados em residências, instalações comerciais, fazendas, sítios ou qualquer outro local que precise de tratamento orgânico do esgoto sanitário, tá certo? Continuando, vamos falar dos produtos gerados. Primeiro, biogás. Composição, pessoal. O biogás ele é composto principalmente por metano e dióxido de carbono, com outros gases presentes em menor proporção, mas o principal é o metano, tá certo? Utilização. O biogás pode ser utilizado para geração de energia elétrica, tá? Aquecimento e como combustível para veículos, reduzindo a dependência de fontes de energia não renovável, ou seja, ele é uma fonte de energia renovável. Seu potencial energético. O biogás gerado a partir de esgoto sanitário, ele possui um alto potencial energético, transformando em resíduo em uma fonte de energia limpa e renovável, ou seja, pontos positivos aí bem fortes para se utilizar os biodigestores. Outro produto gerado é o conhecido como biofertilizantes. Suas características quais são? Ele é rico em nutrientes essenciais para as plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio, promovendo o crescimento saudável e sustentável das culturas. Sua aplicação. O biofertilizante ele pode substituir quem? Os fertilizantes químicos, aqueles que são prejudiciais para o solo e água, tá? Ele reduz os custos de produção e o impacto ambiental da atividade. Suas vantagens. Ele é uma solução sustentável, econômica e ecologicamente correta para a nutrição das plantas, contribuindo para a saúde do solo e a produção de alimentos de qualidade. Esses são os dois principais produtos gerados pelos biodigestores, tá certo? Quais são as vantagens e desvantagens, pessoal? Vantagens a gente conhece muito bem, tem sustentabilidade, produção de biogás, que é uma energia renovável, redução de resíduos, aqueles resíduos que poluem o solo e a água, temos geração de biofertilizante, que substitui os fertilizantes químicos e é um baixo custo operacional, tá certo? E a desvantagem, pessoal? Ele tem um alto custo inicial, tá, pessoal? Necessidade de manutenção, espaço necessário, por quê? Ele se dá muito bem, as instalações deles em espaços rurais, longe de cidades muito urbanizadas, porque ele necessita de espaço, tá certo? Sua dependência da temperatura, por quê? Ele depende muito do calor. Se o calor está em alta, a eficiência dele está ótima. Mas a partir do momento que vem o frio, a eficiência dele pode abaixar. Então, isso se torna um ponto, né, de desvantagem. E, é claro, temos a aceitação cultural. Aqui nessa parte, pessoal, a gente tem a parte do conhecimento. Se a pessoa desconhece, né, essa técnica, esses biodigestores, né, se dá aí uma perda muito grande de tratar esse esgoto de uma maneira correta e sustentável, tá certo? Então, essas aí são as desvantagens. Conclusão, pessoal. Biodigestores como uma solução para o futuro. Olha só, os biodigestores representam uma solução promissora para o saneamento sustentável, transformando resíduos em recursos valiosos e contribuindo para a preservação do meio ambiente. É fundamental incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para otimizar o uso de biodigestores, tornando-os mais eficientes, acessíveis e adaptados às diferentes realidades. E é hora de investir em biodigestores, né, para construir um futuro mais limpo, saudável e sustentável para todos, garantindo um acesso universal ao saneamento básico e à preservação dos recursos naturais. Conclusão da aula. E a gente vai para o resumo do que a gente viu hoje. Olha só a imagem de um jeito bem resumido. Como é que funciona o biodigestor? Temos a coleta
do esgoto que vai para o biodigestor. Aqui vai acontecer o quê? A fermentação das bactérias anaeróbicas. Com essa acumulação, vamos ter a produção de biogás, que serve aí como um biocombustível, tá certo? E, é claro, tratamento do esgoto. Pessoal, nessa aula você viu quão tão é importante os biodigestores, que ele é uma ideia inteligente, ele não é simples, uma simples tecnologia, tá certo? Ele é prático, inteligente e bastante útil, principalmente em áreas rurais, tá ok? Pessoal, se teve alguma dúvida sobre essa aula, revise, se for necessário, realize as atividades propostas na plataforma. A gente se encontra na próxima aula e até mais!